que importa é que vocês, a equipe, se permita vivenciar um processo de profunda reflexão sobre a sua organização. Eu estou dando aqui dados mais gerais do fluxograma, depois eu vou partir para o caso, para aí, de repente, ficar um pouco mais claro. Vou passar para o próximo. Opa, meu aqui foi demais. As funções do fluxograma, né? O fluxograma, ele tem uma função primeira, que é de revelar o processo de trabalho de uma equipe de saúde da família, né? Nos seus pormenores, né? A gente vai partir de um caso de um usuário. A gente pode escolher um usuário de uma certa linha de cuidado, materno-infantil, ou adulto, hipertensão, diabetes, ou a urgência, como aquela equipe lida com a urgência na atenção básica. E a partir de um caso do usuário, eu vou seguindo ele e vou descrevendo qual foi o percurso dele até o seu desfecho, né? E eu vou fazer um desenho disso para eu poder analisar. Esse desenho, então, revela o processo de trabalho. Pelo fluxograma, a gente consegue identificar nós críticos desse processo de trabalho, onde é que a gente tem problemas e problemas que estão localizados ou na equipe ou na rede. E aí, a gente, identificando os problemas, a gente vai poder o quê? Construir um planejamento e a reorganização do processo de trabalho. Às vezes, a gente está tão imerso no nosso cotidiano que as coisas acabam se tornando mecânicas e a gente já não consegue mais analisar ou procurar um caminho. Então, às vezes, uma ferramenta como essa, ela ajuda a gente a visualizar melhor o cenário, né? E isso a gente não faz sozinho, tem que ser feito em equipe. A função do fluxograma também é para analisar o modelo assistencial praticado por uma unidade ou por uma equipe. E ela dispara um processo de autoanálise na equipe de saúde da família. É muito importante, está muito quente aqui, né? O controle. Aqui em Salvador está calor. Na sala, está lotado. O muito importante do fluxograma é esse momento de autoanálise da equipe. A equipe se permitir colocar em análise. Às vezes a gente quer discutir com uma equipe um problema e ela, né, não quer aprofundar, ou às vezes tenta proteger, ou não deixar as coisas assim tão claras. Mas é importante que a equipe se permita olhar para o desenho e discutir. Se a equipe não se permitir entrar nesse momento de autoanálise, ela não vai conseguir vencer e superar esses problemas. A gente vai continuar na mesma, né? Então, o fluxograma ele vem para evidenciar essas coisas e para a equipe se observar. E a partir daí tomar atitude mesmo, né? Ou negociar com o gestor, ou articular, ou se reorganizar, enfim. Depende aí do contexto de cada município e de cada equipe que vai utilizar essa ferramenta. Vou passar ao próximo. Como é que a gente aplica um fluxograma? Primeiro parte é dos materiais, né? A gente vai usar materiais bem simples para utilizar o fluxograma para fazer avaliação de processo de trabalho de uma equipe. A gente vai usar papel craft, pincel atômico, fita adesiva. Isso porque a gente vai, depois, esse é para o momento da construção de um desenho. Tarjetas também podem ser colocadas, que fica fácil, a gente escreve num papel, coloca uma fita adesiva na parede, eu posso ir mudando essa tarjeta, que às vezes o desenho vou ficar rabiscando o desenho que já está pronto, né? Então, são formas de construir. A equipe deve se reunir, não é tarefa de uma pessoa, não. A enfermeira, que sempre organiza tudo na unidade, ela constrói o fluxograma, depois ela mostra para a gente como é que a gente está trabalhando. Não, é uma tarefa da equipe. A equipe vai ter que construir isso junto, e construindo isso junto, vai fazendo com que ela vá entrando nesse momento de autoanálise, né? É importante que a equipe saiba o que é o fluxograma, então essa ferramenta, que é uma ferramenta gráfica, para analisar o processo de trabalho, e como que se elabora. A gente pode definir um elemento traçador para elaborar o fluxograma, como eu falei. A gente não indica que, assim, vamos construir o fluxograma de atendimento na unidade. É muita coisa, porque passa muita coisa na equipe. Então, vamos escolher
Por exemplo, a demanda espontânea. Vamos construir o fluxograma da demanda espontânea. Ou vamos construir um fluxograma de cuidado à hipertensão nessa equipe. Ou vamos escolher um cuidado à gestante e à criança até 2 anos. A gente escolhe uma linha de cuidado, uma rede de atenção, porque dá um foco para a gente, fica um pouco mais fácil. Porque se eu tentar misturar no mesmo fluxograma gestante, hipertensão, criança, talvez fique confuso para esse primeiro momento. Então a gente pode escolher um problema daqueles que está nos afetando mais. Algumas regiões já no ciclo de oficinas optaram por algumas linhas. E a gente lá na Centro-Leste, por exemplo, está trabalhando, os municípios vão trabalhar com casos e construir fluxogramas relacionados com a linha de cuidado materno-infantil. Facilita para vocês, senão vocês vão trabalhar com muitos dados, vão ficar confusos, né? E talvez se desanimem por causa disso. Então, vamos começar, né, por uma linha de cuidado. Pode ser a urgência, como eu falei, a clínica médica, etc. Antes de começar o fluxograma, vocês devem selecionar um caso, então, baseado nessa linha. E elaborar um fluxograma centrado no caso do usuário, ou no caso selecionado. Nos próximos slides eu vou dar a sequência metodológica e vou aprofundar de como selecionar o caso, para vocês poderem partir para o fluxograma. Primeiro eu preciso ter um caso, para depois eu partir para a construção do fluxograma. Direcionar as perguntas sobre o trabalho da equipe, estimulando com que os próprios trabalhadores falem sobre o seu processo de trabalho, elaborando o fluxograma. E registrar todos os detalhes que vocês considerem importantes, a fila, a espera, o agendamento, o retorno, o encaminhamento, etc. Né? Passar o próximo, Léo? Então, a gente, como sequência metodológica, primeiro vamos elaborar um caso. Então, a equipe quer implantar acolhimento e ela vai começar a discutir isso, escolhendo, então, a linha de cuidado materno-infantil, ela vai escolher um caso relacionado com essa linha. Esse é um problema bastante presente com eles. Não quer dizer que eles vão trabalhar com acolhimento só para gestante e criança. Quando eles começarem a mexer no processo de trabalho, isso vai ser amplo, vai ser geral. A gente vai fazer acolhimento só para uma parcela da população. Mas para a gente começar a analisar o processo de trabalho da equipe, a gente vai escolher, então, uma linha. Isso para análise. Então, vamos escolher um caso. Depois de elaborar esse caso, a gente vai construir o fluxograma. E depois de construir o fluxograma, a gente vai partir para a análise do processo de trabalho. Pode passar o próximo. Um roteiro para estudo de um caso para a gente partir para a construção do fluxograma, ele tem alguns passos. O primeiro passo é a gente escolher um caso real e extremo. Garanto que todas as equipes que estão participando do ciclo, né, de oficinas já tiveram algum caso com algum desfecho que não foi muito legal, né? Um desfecho talvez negativo ou triste, ou que mobilizou a equipe. Às vezes a perda de uma criança, né, que a equipe acompanhou toda uma gestação, ou às vezes um caso que, poxa, como é que a gente não identificou isso antes, né? Então, selecionar esse caso, um caso real, não é para se inventar um caso, tirar da cartola um caso, é para tirar um caso real, que a equipe vivenciou, e extremo, que é isso que vai ajudar a equipe a se colocar em análise quando construir o desenho gráfico, né? Para construir esse caso, vocês vão coletar alguns dados, depois vocês vão passar por uma etapa de descrição do caso, construir o fluxograma e analisar o caso, e depois, só de construir o fluxograma, vocês conseguem já observar, fazer análise e construir propostas de intervenção. Eu vou falar um pouco sobre cada um desses passos da seleção do caso. O próximo primeiro passo, né, seleção do caso. Ele pode ser selecionado, como eu falei, a partir de um desfecho negativo que aconteceu com algum dos pacientes da unidade. Pode ser um óbito,
uma internação. Léo, você passa para mim? Pode ser um óbito, uma internação, uma sequela, uma complicação evitável, né? E o importante é que esse caso ele seja significativo. A gente construiu o fluxograma, selecionar um caso e construir um fluxograma de um caso que seja significativo para a equipe, que seja real. A gente trabalhou com um caso que foi real, mas para vocês é fictício, que é o caso da Rose Cleide, né? Em algumas regiões que começaram. Foi um caso que mobilizou, né? É um caso que fala da nossa realidade, de uma gestante que vem a óbito, né? E a gente vai percebendo, assim, a triste história da peregrinação dela, que com certeza é a história de muitas mulheres atendidas no SUS. É importante que seja um caso desses, para a gente poder observar como é que o serviço funciona. E esse caso, ele provoca que a equipe se coloque no lugar do outro, né? No lugar do usuário. Se eu fosse a Rose Cleide, né? Como é que seria? Quanto mais complexo, mais profissionais da equipe tenham sido envolvidos ou demandados no cuidado do usuário, melhor. É bom que o caso ajude a revelar articulação com outros pontos da rede de atenção também, né, para que a gente consiga visualizar o caminho mesmo desse usuário. Mas o central é que a gente consiga observar o processo de trabalho da equipe de saúde da família. Esse é o nosso ponto de partida, né? O segundo passo é a coleta de dados. Pode passar. Para a gente fazer coleta de dados, a gente tem que escolher algumas fontes, construir uma caracterização do caso e a caracterização da equipe de saúde da família. Isso tudo é para a gente chegar lá e construir o nosso fluxograma, né? A gente não vai sair desenhando o fluxograma aleatoriamente. A gente precisa desse caso para nortear a construção do fluxograma. Por isso que eu estou me detendo bastante nessa etapa. Se a gente simplesmente começar a desenhar, a gente vai se perder e provavelmente não vamos chegar em lugar nenhum. Só de, tá, vamos desenhar agora. Como é que o usuário entra? Né? Só fazer com o que a gente tem na cabeça. A gente precisa escolher um caso para que ele dê concretude para essa análise. Então, em relação às fontes, é importante listar, passa o próximo, Léo, listar as fontes de dados que deverão ser consultadas e dividir tarefas entre os membros da equipe, né? Então, eu posso fazer entrevista com os trabalhadores envolvidos no cuidado, com o próprio usuário, isso se ele, né, se o desfecho não for muito triste, a gente pode conversar com o usuário, mas se for um óbito, talvez só com os familiares. Mas é importante, né, se a gente não tem o registro todo, a gente pode conversar com os profissionais que atenderam e ir construindo essa história. O Jean vai trazer um caso, acho que para a gente, e a gente vai ter essa ilustração, né? Mas pode começar, usuária Maria das Dores, 30 anos, gestante, chegou à unidade às 4 horas da manhã com tal problema de saúde. E aí, por aí vai, né? Daí vocês desenvolvem o caso de vocês. Podem ser realizadas pesquisas documentais nos prontuários. Às vezes a gente precisa saber qual era mesmo a pressão, a PA dela naquele dia. Não me lembro, mas era alto. Mas vamos colocar aqui. Livro de registro de atendimento, então pode ser consultado. Pode também ser consultados relatórios de investigação de casos oriundos da vigilância também para subsidiar a construção desse caso. Passar o próximo, sobre a caracterização do caso. É importante que a gente saiba o contexto familiar, socioeconômico e cultural do usuário, né? Quem é essa pessoa, o seu problema de saúde, sua evolução, como é que ela chega, qual é a demanda dela, qual é a necessidade que ela tinha quando procura a equipe naquele dia, e o que suscita, né? O caminho, como é que começa o fluxograma dela, qual é o problema de saúde. E até onde vai? Até o seu desfecho. Do seu problema até o seu desfecho. Se foi resolvido ou se não foi resolvido. Os serviços que procurou, os encaminhamentos solicitados e os que de fato chegaram a ser realizados. Os motivos de terem sido solicitados esses encaminhamentos. Ou, né, de terem sido realizados ou não. E a forma como foram garantidos e acessados é importante. Isso a gente está escrevendo um texto, né?
sobre, antes de construir o gráfico, o acesso e todos os procedimentos administrativos e assistenciais, desde a porta de entrada da unidade até o desfecho do caso, devem ser registrados. E as decisões tomadas por cada profissional. Então, a recepcionista disse que era para voltar no outro dia porque não tinha mais ficha. Tem que estar lá no caso. A usuária retorna no dia seguinte. Então, vai descrevendo, porque isso vai falando do processo de trabalho da equipe, né? Ou pelo usuário ou por qualquer outro ator social, e seus motivos devem ser explorados. Sobre a caracterização da equipe, que é o próximo slide, a gente pode trazer para nosso relato qual é a composição da equipe, qual é a carga horária da equipe ou dos profissionais, que pode variar, né? Pelo menos é isso que acontece em algumas das equipes. A agenda padrão, se houver, qual é a agenda padrão dessa equipe? É programático ou tem um outro esquema? Qual é a população descrita dessa equipe? É urbana ou rural? Horário de funcionamento e outros aspectos que sejam relevantes para a devida compreensão dos motivos, facilidades e dificuldades que condicionaram e determinaram a trajetória que o usuário teve. Isso tem que estar, porque isso vai ajudando a equipe a olhar para a sua realidade. É importante também registrar o contexto do município em sua microrregião, em especial a rede que foi ou deveria ser mobilizada na atenção ao caso. Para a construção do fluxograma e análise do caso, é o quarto passo. Após a elaboração do caso, aí sim vocês vão partir para a construção do fluxograma. E aí sim, lendo o caso, vocês colocam lá elipse, entrada do usuário. O usuário chega à unidade. E aí vai com... O usuário tem cartão? Ou tá... Não. Aí vai abrindo o desenho do fluxograma. A gente depois vai passar uma bibliografia que vocês podem estudar e ir colocando. Acho que o Jean vai trazer também um pouco isso mais ilustrado na apresentação dele. Então, só com o caso descrito é que a gente consegue partir para a construção do fluxograma. Não dá só para a gente ter rascunho de coisa e tentar construir, porque vai ficar lacuna, a gente não vai conseguir construir direito e talvez não tome as melhores decisões, né? Não consiga pensar nas melhores intervenções. E aí, depois de desenhado o fluxograma, vocês partem para a análise do caso e do processo de trabalho. Quando partirem para a análise, acho que a primeira pergunta que a equipe pode se fazer é: o que a gente poderia ter feito para modificar o curso dessa história? O que a equipe poderia ter feito para mudar o desfecho do usuário? Obviamente, tem alguns casos que extrapolam a equipe e que o desfecho mais negativo vai acontecer em outro ponto da rede. Mas é importante que a equipe se faça essa pergunta e não saia pela tangente. Não, o problema foi na maternidade. O problema é o laboratório. O problema é fulano de tal. Não se permitir mergulhar nessa análise. É isso que é importante. Por isso que essa é a primeira pergunta que eu acho que o caso e o fluxograma deve suscitar na equipe. Aqui no próximo slide eu trouxe um exemplo de fluxograma, né? Trouxe 3 exemplos, na verdade. Será que dá para aproximar? Acho que dá para dar um zoom. Ali, ó, o usuário chega à unidade, né? É uma elipse, ou uma ação. E aí o losango, o usuário tem atividade agendada. Isso vocês vão começar a desenhar a partir do caso que vocês selecionaram e já descreveram. Esse aqui é só um resumo gráfico do caso que vocês selecionaram. Sim ou não? Se sim, aí se for, aqui é um caso no fluxograma que está no caderno de atenção básica, número 28, volume 1. Esse aqui é um modelo de fluxograma. Vocês vão começar, vocês talvez não tenham sim ou não, né? Vocês vão ter o não, né? Não tem. Aí vai partir para a próxima. Se é não, então ele precisa de atendimento de rotina, e aí vai, precisa de atendimento médico, e aí continua. Esse aqui é um modelo de fluxograma. Eu vou passar para o próximo, tem um aqui feito no papel craft. Passa o próximo, por favor. Na figura.
Esse foi um que a gente construiu numa atividade nossa interna da DAB, de educação permanente. Eu trouxe mais, não dá para a gente ler, mas eu trouxe para vocês conseguirem visualizar. Espero que dê para, pelo menos, ter uma ideia gráfica. A foto não ficou muito boa. Esse é o caso Neymar, que foi construído por uma das nossas equipes, né? O caso de um menininho de 1 ano e 7 meses, né? E que chega à unidade com determinado problema de saúde. Vocês veem aqui que está em vermelho, né, em destaque, assim, o losango, que é o momento de decisão da equipe, né? Que eu falei, tem alguns momentos que é de decisão, de entrada, é onde a equipe vai focar, assim, para analisar, né? No caso aqui se era cadastrada ou não cadastrada a mãe e a criança. Não é cadastrada, né? É cadastrada, qual é a opção 1? Não é cadastrada, a opção 2. Até a gente ver qual vai ser o desfecho deles, né? Tem um outro jeito de construir o fluxograma, que é o próximo gráfico. Talvez esse dê para ver melhor. Você passa o próximo? Esse foi um outro caso que foi do João, que era um senhor idoso e que a gente construiu na diretoria para estudar, e ele acho que tinha um problema de hipertensão, se eu não me engano, né? Hipertensão, né? Idoso, viúvo, etc. É só para vocês terem uma ideia, né? A entrada do usuário está aqui na frente, essa azul, ele passa para a recepção, aí vai vir. Tem cartão? Né? Sim, então encaminha para atendimento. Não. Procurar o fax para saber o que aconteceu. Tentativa de atendimento, né? Procurou o fax para tentativa de atendimento. Não, o usuário deixou a unidade. E por aí vai. Esse aqui é bem simplificado. Tem outros fluxogramas que podem ficar bem mais complexos que esse daqui. Eu não trouxe o da Rosicleide porque ele é muito extenso, mas eu acho que algumas regiões vão ter a oportunidade de construir esse fluxograma no momento presencial da oficina, para poder experimentar mesmo, para depois fazer um caso selecionado pela equipe. Então, quem ainda vai para o primeiro momento presencial, primeiro vai fazendo um caso para vocês fictício. Vocês vão experimentar, na prática, essa ferramenta em cima de um caso, que pode ser o da Rosicleide ou qualquer outro que se escolha, para posteriormente vocês trabalharem na sequência com um caso escolhido pela própria equipe. Aí um caso real e extremo que a equipe atendeu e construiu o fluxograma de vocês. Isso a gente vai fazendo em forma de exercício, né? E o quinto passo, então, na apresentação, é a construção de propostas de intervenção. Isso a gente vai explorar mais para frente, talvez em outro momento presencial, em outra videoconferência. Eu só vou passar aqui, eu tenho certeza que quando vocês escreverem o caso e quando começarem a fazer o fluxograma, eu acredito que automaticamente vocês vão começar a pensar em propostas de intervenção. Poxa, caramba, por que é assim e não pode ser assado? Né? Então, após a construção e análise do fluxograma, a equipe começa a identificar com mais clareza os principais problemas e construir propostas de intervenção que devem ser implantadas o mais breve possível. Né? Para sistematizar os problemas identificados e priorizados, tem que sistematizar as propostas. Né? Então, a gente pode usar uma planilha simples, que é essa daqui, se der para aproximar, Léo, ajuda bastante. Uma tabelinha bem simples. Quais são os problemas priorizados e quais são as intervenções propostas? Ou a gente pode usar também a matriz de intervenção do AMAC para aquelas, né, aquele instrumento do PMAC, para aquelas equipes que já conhecem, já utilizaram no ano passado. A gente não precisa inventar a roda. Vamos pegar o que a gente já tem para ajudar a gente a pensar propostas de intervenção. Né? Ou se tiverem outro instrumento que a equipe já usa para fazer a autoavaliação, ela pode utilizar tranquilamente. Né? Tem equipes que usam a AMQ e outras ferramentas. Então, isso aqui é uma coisa simples que a gente está propondo, mas a gente pode utilizar outros. Né? Vou passar ao próximo. Já estou terminando minha apresentação, para depois a gente ver uma coisa mais concreta. Eu acho que a fala do G vai concretizar. Talvez alguns ainda estão tá muito abstrato, né?
O fluxograma, ele permite a gente, além de observar problemas no processo de trabalho da equipe, ajuda a gente também a perceber outros problemas, como eu falei, na rede, né? Horário de funcionamento do laboratório, burocratização do fluxo de acesso a exames e procedimentos, a caminhada desse usuário, né? Caminhadas exaustivas, algumas vezes, no serviço de saúde, necessidade de provimento de medicamentos, né? Entre outras coisas que eu não comecei a listar aqui, porque poderia ficar muito maior do que isso. Mas são alguns dos problemas que podem aparecer na descrição do caso de vocês e depois no fluxograma. Alguns diálogos possíveis, depois de selecionar o caso, construir o fluxograma e partir para a análise, eu vou começar a ver, você passa o próximo, por favor, Léo, que tem coisas que não podem ficar só com a equipe precisa dialogar com o outro. Pode ser o Conselho Municipal de Saúde, no caso de implantar acolhimento, vai ser um ator que a gente vai dialogar muito, o Conselho Local de Saúde, o Secretário Municipal de Saúde. Então, se eu estou com um problema de provimento de medicamentos, ou de fluxo, o secretário vai ter que ser envolvido nessa história, para que faça a articulação da rede, ou o coordenador de atenção básica, ou o coordenador do outro serviço, ou profissionais de outro serviço vão se envolver se eu estou desconstruindo a vinculação de uma gestante a uma maternidade. Tem que ser um trabalho conjunto, não vai ser só a equipe de saúde da família, precisa do outro para construir essa vinculação. Pode ser que em alguns casos seja importante envolver o prefeito, o problema estrutural da unidade. Então, preciso de investimento. Pode ser um ator que vai ser envolvido, assim, a partir da análise do problema, a gente vai vendo um cenário, né? A unidade hospitalar, centro de especialidades, laboratório, entre outros. Eu acho que tem uma associação de moradores, né? Tem uma série de atores com quem a equipe pode buscar dialogar quando ela começa a mergulhar nessa análise e quer resolver aquele problema, né? Vou passar para o último slide agora. Então, só minhas considerações finais sobre o uso do fluxograma, né? É uma ferramenta lúdica, porque ela motiva os trabalhadores à participação, tem que ser construído junto, desde a seleção do caso, desde o caso, né? Ou seja, cada nova descoberta, cada vez que a gente vai construindo o caso e construindo o fluxograma, e a gente vai vendo o que aconteceu com aquele usuário, a gente vai descobrindo, né? E aí a gente vai, cada profissional pode se perceber na cadeia produtiva da assistência à saúde dentro da unidade e dentro do município, né? E poder se perceber nesse espaço, nesse contexto, na vida daquela pessoa. Porque a gente vai construir um fluxograma baseado num problema de uma pessoa, que é o usuário. Então, a gente vai perceber o que a gente tem a ver com aquilo, né? Com aquele desfecho. A ferramenta ela é potente porque ela ajuda a equipe, o município, a perceber problemas existentes no serviço de saúde, a partir de um olhar sobre o processo de trabalho, ou processos de trabalho, que ela ajuda a equipe a ter um ponto de partida para planejar os serviços, especialmente as ações referentes à mudança do modelo técnico-assistencial. Como eu falei no começo, muito legal essa história de acolhimento, mas a gente tem vários nós críticos, por onde eu começo? Então o fluxograma ajuda a gente a perceber por onde começar, porque talvez não dê para fazer tudo ao mesmo tempo, a gente vai ter que escolher alguns pontos de partida. Então essa é uma ferramenta útil para a gente, concretamente observar, analisar e escolher as melhores intervenções e de repente até ver aquelas que são de curto, médio, longo prazo. Tem coisa que é de longo prazo, não vou poder intervir agora, então eu vou começar com aquelas mas que imediatamente eu posso resolver. E que a equipe, o município, olhe de forma mais nítida o problema de saúde a partir do ponto de vista do usuário e seu caminho na busca da assistência. Então, eu vou passar agora a fala para o Jean, e ele acho que vai aprofundar um pouco, vai trazer um exemplo de um caso, e vai trazer isso, como é que isso foi trabalhado junto com algumas equipes. Certo? Vou agradecer a atenção de vocês, volto no final, então, para o debate. Obrigada.